Hoje eu vou falar sobre Raabe, tá bom, som? Essa semana eu estava lendo a história dela e identificou muito comigo o que eu estava passando durante colocar um mês. Raabe, ela é citada 8 vezes na Bíblia, e 5 delas como prostituta Raabe. Uma prostituta cananita, moradora da cidade de Jericó. Os hebreus tinham recebido a ordem para invadir Jericó. Então Josué, ele manda 2 espiões para dentro da cidade. Aí quando eles entram na cidade, eles vão para a casa de Raabe. O prostíbulo normalmente é o lugar onde você mais pega informação, porque todos os homens da cidade vão lá. E todo mundo conhecia Raabe por ela ser prostituta, inclusive o rei da cidade. Aí o rei fica sabendo que os espias estavam na casa de Raabe e manda os seus guardas irem lá e pedir para Raabe tirar eles de dentro da casa dela. Eles chegam lá, falam com Raabe e ela fala: não, eles estavam aqui sim, porém, antes do portão fechar, eles já foram embora, já estão andando, então se vocês correrem, vocês ainda pegam eles. E só que ela tinha escondido eles na parte de cima da sua casa. E os guardas, eles saem da cidade, os portões são fechados e vão atrás dos espiões. Mas eles estavam escondidos dentro da casa de Raabe. E lá em Josué 2:8, a gente fica. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhe deu essa terra. Vocês nos causaram medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito. O que vocês fizeram a leste do Jordão, com Seom e Og, os 2 reis amorreus, aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. Por causa de vocês, todos perderam a coragem. Agora a parte que eu acho mais sensacional. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Aqui eu vejo que Raabe ela teve uma conversão completa. Ela ouviu, ela creu, ela se arrependeu e ela já estava proclamando o Deus de Israel. E às vezes a gente caminha assim em algumas condições e a gente está com o coração meio morno. E o diabo começa a usar dessas circunstâncias que estamos vivendo para nos derrubar. E às vezes eles usam até pessoas. Deus, ele usou muitas pessoas. E o diabo também usa. E às vezes você não está bem. Aí você se junta com alguém que também não está bem. Aí, em vez de você ter forças para ajudar a pessoa que não está bem, acaba piorando. Isso vai virando aquela bola de neve dentro de você. Um conflito interno. Só que quando a gente olha a história de Raabe, a gente vê que a pessoa menos improvável na Bíblia é usada. E Deus muda a história dela. E continuando daí a história, ela conversa com os espias e ela pede como ela protegeu eles, para eles proteger ela e a família dela. E eles fazem um pacto, que quando eles voltarem para a cidade, a família dela e ela não vai ser atingida, com uma condição, que ninguém saia da casa até eles irem lá buscar ela. Então, Raabe
as muralhas, as casas eram as muralhas. E a casa da Raabe era dentro da muralha. Então, as muralhas tinham a distância de uma casa. Na sequência, tinha uma outra muralha. A cidade era muito protegida. E Raabe, ela pega uma corda, coloca em sua janela, e ali os espiãos descem. E a corda era vermelha. E eles falam, você coloca a corda na sua casa, que quando nós atacarmos a cidade, a corda vai ser o sinal para ninguém invadir a sua casa. Aí eles descem, ela pede para eles irem para uma montanha, ficarem 3 dias, até os guardas dos reis voltarem e eles poderem fugir com segurança. Depois de 3 dias, eles saem da montanha, voltam para a tribo deles e falam para Josué o que aconteceu. E daí aqui, nessa parte, eu vi que ela pegou, a primeira coisa que ela pediu a proteção para a família dela. Proteja os meus pais, os meus irmãos e a família deles. E isso é uma coisa natural da gente, proteger nossa família. Às vezes a situação nem é muito, favorável à nossa família, mas a gente está protegendo. E quantas vezes nós fazemos isso por alguém da nossa igreja? Quantas vezes a gente faz isso por um irmão nosso da fé? E Deus fala, amai a todos e coisa, mas é muito difícil. Às vezes você acaba de colocar um pouquinho mais de pólvora na fogueira, Em vez de você defender, você acaba piorando e derrubando mais a pessoa ainda. E depois, Josué dá ordem para invadirem a cidade. Então o exército vai. Foram 6 dias de caminhadas em volta da cidade, uma caminhada por dia. No 7º dia, era 7 voltas na cidade. Na frente, tinha os profetas com as cornetas, trombetas, alguns lugares falam, e sempre tocando elas. Eles iam tocar 7 vezes. Na 7ª, o povo tinha que gritar, e as muralhas iam ceder. Então, eles dão 6 voltas no 7º dia. Na 7ª volta, as cornetas tocam, o povo grita e as muralhas começam a ruir. A casa de Raabe ficava em cima da muralha. Só que ela não foi atingida. E aí eu fico imaginando como que eles estavam lá dentro da casa. Você vê todo aquele muro cedendo, o povo já estava apavorado, porque até então o povo não perdeu nenhuma guerra, e detalhe, eles nem tinham um exército, mas eles tinham derrubado os maiores exércitos que tinha, então o povo estava tudo apavorado, já não cria mais nada. E Raabe continua com a sua fé. E a gente fica imaginando, eu fiquei imaginando, imagina toda aquela muralha caindo, e a pessoa lá, vou sair correndo agora, Porque é a nossa primeira reação, porque isso não vai ficar em pé, mas a fé dela permaneceu e a casa dela não cai. E Deus muda a história dela. Aí Josué pede para os 2 espiões ir lá, tirar a família dela, aí eles invadem a cidade, todo mundo da cidade é morto. Desde criança até os animais, eles exterminam todos. E aí Josué pede para tirar Raabe, a sua família e todos os seus pertences. E ela passa a viver com eles na tribo deles. E mais para frente, em Mateus, a gente vê a transformação de Deus na vida dela. Ela se casa com Salmo, gerou Boaz. Boaz casa com Ruth. E tem Obed. Obed gera Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. E a descendência de Davi vem em Jesus, o Messias. Então, a prostituta menos improvável faz fazer parte da genealogia de Jesus. E daí, mais para frente, para a gente ver o tamanho da fé dela, lá em Hebreus 11, o autor de Hebreus, ele fala, pela fé, Raabe, meretriz, não foi destruída,
com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Foi a fé no Deus dos israelitas, o Deus verdadeiro, que fez com que uma profissional do sexo se tornasse filha de Deus. Ali ele fala só dos maiores, e só tem homem. Ela é a única mulher que é citada durante o texto. Se você ler Hebreus 11, vai falando todos os pais da fé. Aí no meio deles aparece Raabe. Outra coisa que a gente percebe que ali a cidade inteira ouviu. Quando ela começa lá, ela fala, todos ouviram. Só que de toda uma cidade, só Raabe ouviu e se posicionou. Só ela creu. Então, poderia mais gente ter sido salva? Eu não sei, mas Deus já tinha um propósito na vida dela. Mas ali eles falam que todos ouviram, mas somente uma ouviu, creu e quis mudar a sua história. Independente do que nós estamos passando, quando Deus ele dá um propósito para a nossa vida, esse propósito vai se cumprir. Mas aí depende de nós. Só que se nós não nos posicionarmos, nós não cumprirmos ele, Deus vai cumprir de qualquer forma, porque na mesma história a gente pega a história de Moisés. Quem que recebeu a promessa da terra foi Moisés. Só que devido à desobediência de Moisés, quem cumpre a promessa é José. E é a mesma coisa na nossa vida. A gente pode ter uma promessa, só que se a gente não se posiciona, Deus vai fazê-la com outra pessoa, talvez não com você, mas Ele cumpre. E a gente percebe também que o cristianismo ele não é um conto de fadas. Existem lutas, existem batalhas, mas você nunca vai estar sozinho. Até a sua dor vai ser transformada num propósito mais elevado. Deus não desperdiça nada. Ele é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E a gente tira 4 lições com Raabe. Antes de receber a promessa, Deus sempre te prepara para ela. Antes de estarmos prontos para a promessa, nós somos preparados. Ele só entrega depois que você passar um tempo de preparo. É nesse tempo de preparo que você vai entender e a lidar com os problemas que vai enfrentar depois de receber a promessa. Deus faz você amadurecer e te ensina, e vai te ensinando muitas coisas. A gente pode ver que Raabe, ela se posiciona, mas aí ela teve um tempo até o pessoal invadir a cidade, de preparar. Ali ela podia ter perdido a fé dela. A hora que ela começa a ver as muralhas caindo, ela podia ter desistido. Mas ela continua o seu processo. Ela não desiste dele. E ela teve o tempo de preparação, que a torna uma grande mulher depois, uma mulher de fé. E nossa segunda lição é que a gente não pode ficar em cima do muro. Daí eu vou.
Quem já tomou café morno? Tomei essa semana para ter experiência. Não é legal. Eu gosto dele frio, mas morno, gente, realmente é horrível. Não desce. Em Apocalipse 3:15, pode colocar na tela aí. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Não podemos ser morno, ficar entre dois pensamentos ou parados, esperando as coisas acontecerem. Precisamos lutar, sair do nosso comodismo, conforto e tornar uma atitude em direção à promessa. Se a gente ficar em cima do muro, nada muda. É a mesma coisa de tomar um café morno. Então a gente precisa se posicionar, a gente precisa sair do muro. E se a gente quer ir em direção de Deus, a gente tem que ser quentes. Não dá para ser frio. Quando a sua fé ela se esfria, ou acha que não tem mais tempo para mudar, lembra de Raabe. Naquela época, prostituição para os hebreus era pecado por morte. A pessoa era morta. E Deus muda a vida dela. E a gente, às vezes, o nosso problema nem é tão grande. Mas a gente vai alimentando, e isso vai nos deixando cada vez mais para baixo, vai nos derrubando cada vez mais e vai nos tirando cada vez mais da nossa direção. E Raabe, ali eu vejo o processo dela inteiro. Ela podia até ter sido morta, né? Porque ela mentiu para o rei que ela não estava escondendo o povo do outro, que estava indo acabar com a cidade. E ali realmente eu vejo que ela foi para a cruz ali naquele momento e se posicionou mesmo. E a terceira, Deus faz a promessa, mas se vamos receber ou não, depende de nós. Aqui a regra é bem clara. Temos o livre-arbítrio. Podemos escolher se fazemos ou não a vontade de Deus. Assim como vemos em Deuteronômio 30:19. Neste dia chamou o céu e a terra como testemunha contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida ou a morte, entre bênção e a maldição. Escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Ele nos faz a promessa, nos mostra o caminho e nos ajuda a chegar até lá. Mas se escolhemos desviar, pegar um atalho ou ir a qualquer outro caminho que não seja a direção dele, obviamente nós não vamos alcançar a promessa. Nosso destino vai ser outro. E a nossa quarta lição é a obediência. O caminho que nos faz alcançar a nossa promessa. Para alcançarmos a promessa, nós devemos seguir o caminho da obediência. Ser obediente a Deus é muito mais do que receber ordens e segui-las. É você meditar em uma palavra dia e noite. Se esforçar todos os dias para fazer aquilo que ela nos ensina. Sempre caminhar debaixo da direção de Deus. É entregar a sua vida totalmente a Ele. É confiar que Ele é soberano e que os seus pensamentos vão muito além do que os nossos. Às vezes, nos posicionar tira a gente da zona de conforto. Isso, às vezes, incomoda. Então, eu vejo que a gente precisa tomar uma decisão. E nessa noite eu queria fazer algumas perguntas. Que muro que impede você de se posicionar?
Se a gente pegar lá na história, quando que o Golias foi morto? Quando Davi, o menos improvável, se posiciona e fala: eu vou matar Golias. Ele era o menor, nem soldado ele era. Mas ele se posicionou. Com certeza riram bastante, pelo tamanho. Mas Davi cumpre a promessa dele. Quando que o cego Bartimeu recebeu o seu milagre? Quando ele se posicionou. Ele não via, mas ele ouvia. E ele ficou sabendo que Jesus ia estar na cidade. E daí ele falou: agora é a minha chance. E ele começa a chamar. E as pessoas pedem para ele ficar quieto. Mas ele continua a pedindo para Deus curá-lo. E ele recebe a sua cura. Elias disse ao povo de Israel: até quando capengarão entre dois caminhos? Está lá em 1 Reis. Chama o Carlos. Hoje, muitas vezes, a gente sabe o que fazer, mas muitas vezes a gente não quer nos posicionar a isso, porque nos tirar da nossa zona de conforto, às vezes, dá medo. E a gente prefere não fazer. Só que não tem mágica para isso. É só nós mesmos. E é só posicionamento. Esse texto, na verdade, esse sermão, ele veio no meu coração depois de eu passar por um deserto, vou colocar uns 2 meses, mais ou menos, navegando. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de pedir ajuda. Aí, quando eu já estou lá no fundo do poço, assim, aí pode subir. Aí eu peço ajuda. Mas eu acho que eu consigo sozinha e Deus vai me mostrando. Às vezes eu tenho sonhos. Eu tive um sonho nesse período, eu num pântano, e a hora que eu estava quase totalmente afundada, a minha mãe veio e me tira. E daí, numa aula minha, eu fui no braço. Numa aula no departamento infantil. E ali, naquele dia, a aula foi bem difícil. E Deus me mostrou como que estava o meu coração para ter ido para a sala. E eu estava literalmente fazendo tudo no ativismo. A minha vida de oração já não estava bem ruim. A minha vida da palavra também estava morna. E eu fui no ativismo, dando aulas e mais aulas e mais aulas, e achando que estava tudo de boa. Mas aí eu comecei a ter os meus conflitos internos. E fui afundando, até que veio o dia que não deu mais, aí eu fiquei muito mal, mas também não pedi ajuda. E a Anne estava comigo, tentou, mas não conseguiu. A pastora tentou, mas aí eu fui um pouquinho mais obediente, depois de um puxão de orelha. E nesse processo, veio essa palavra. E eu comecei a ler, e eu comecei a ver. Eu falei, gente, a teimosia da pessoa. E muita gente, às vezes nós é assim mesmo, né? Tipo, vamos deixar para depois e vamos ficar em cima do muro. Mas não é isso que Deus quer da gente. E quando eu vi o que Deus fez na vida de Raabe, eu falei, poxa, por isso que não está indo nada mais dando certo. Tipo, cadê a minha fé? Quanto eu tenho buscado Deus? Quanto eu tenho deixado outras coisas entrar no meu coração? E daí eu fui quebrada totalmente. E daí agora vamos iniciar o processo de novo.
E como estava até lendo um livro agora à tarde, como que é possível encontrar o caminho? Aí lá o autor fala, buscando a presença de Cristo, derramando-se aos pés dele, construindo uma vida de intimidade com ele. Aí, para mim, ficou meio claro. Se eu quero ter uma intimidade maior, eu tenho que buscar mais, tenho que me derramar mesmo nos pés dele. E é isso que eu quero deixar para a igreja essa noite. Não fique no muro. Não fique tomando café morno. Deus tem um propósito muito maior para a sua vida. Basta você se posicionar. Amém? O amigo Carlos vai estar tocando para a gente. Vamos colocar de pé. Vamos fechar os nossos olhos. E essa música também Deus me deu ela, que eu acho que foi o complemento do meu processo. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci Para te chamar de Pai, andar ao teu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Que nessa noite você esteja pensando o que está te levando a te afastando de Deus. Quais são os seus muros? Mas todo dia o pecado vem E me chama. todo Dia os ameaças vêm. Me chama. Todo dia vem as tentações. Me chama. Todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já vivo a minha vida, mas eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Eu vivo a minha vida, mas eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar ao seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu e sou abençoado. Se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem. Me chama, todo dia as propostas vêm. Me chama, todo dia vem as tentações. Me chama, todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho isso todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho isso todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus.